Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a mesma no mundo inteiro, é universal, né? Então devemos estar sempre atentos à palavra de Deus, que de forma uníssona é transmitida no mundo pela Igreja Original de Cristo. Neste vídeo, eu vou transmitir a vocês a liturgia referente ao dia 29 de abril de 2025, terça-feira, dia de Santa Catarina de Sena, Virgem e Doutora da Igreja. A missa tem memória obrigatória de Santa Catarina, hein? Mesmo que seja a segunda semana da Páscoa do Senhor Jesus. Dentro da segunda semana da Páscoa, a missa deve ser em homenagem a Santa Catarina. Estamos no ano litúrgico C, quando se enfatiza mais o evangelho escrito por São Lucas. É o terceiro evangelho da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. E no rito temos o ofício da memória de Santa Catarina. Bem, eu sou leitor e animador litúrgico da Igreja Católica Apostólica Romana em Colatina, além de tercista, ou seja, pertenço ao movimento do Terço dos Homens. Eu rezo o terço todos os dias, hein? Mas no movimento Terço dos Homens, às segundas-feiras, na Catedral, às 18 horas. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 32 ao 37. A multidão dos fiéis era uma só. Retificando. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural do Chipre, possuía um campo. Ele vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 92 na Bíblia Vulgata ou 93 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1 a B, 1 C ao 2º, 5º, refrão, versículo 1 A. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina, Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei, se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refúgio a santidade em vossa casa. Pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamar. O Evangelho de hoje é o escrito pelo apóstolo
o apóstolo mais amado, João, São João, capítulo 3, versículos do 7b ao 15. O cerne do evangelho de hoje, o tema central é: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. A aclamação do evangelho é com João, capítulo 3, versículos 14b e 15. Aleluia, 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 aleluia. O Filho do Homem há de ser levantado, para que quem nele crer possua a vida eterna. Para que quem nele crer possua a vida eterna. Para que quem nele crer possua a vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos ver a interpretação do texto no livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. Os primeiros cristãos só conseguiam viver unidos, desapegados e generosos, conforme o livro escrito por São Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 34 ao 35. Como se tivessem um só coração e uma só alma, versículo 32, impulsionados pela fé no Cristo ressuscitado e no Espírito Santo. Eles viviam numa comunidade de amor, amando como Deus os amou em Cristo, todos como irmãos, como filhos de Deus. Hoje em dia, muitas vezes, passamos por diversas ocasiões em que não sentimos vontade de amar verdadeiramente, nem de nos doar plenamente ao outro, e talvez muito menos temos disposição para perdoar. Quando passarmos por um sofrimento em relação às pessoas com as quais convivemos, a única maneira de nos sentirmos encorajados e impulsionados a perdoar e a reconciliarmos-nos é olharmos para o crucificado. Somente assim nos sentiremos consolados e salvos de nosso ressentimento e sentimento de vingança. Olha, é difícil nos momentos de sofrimento perdoar, amar, mas temos que fazer isso. Jesus sofreu por nós. Vamos à reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Da carne nasce carne, do espírito nasce espírito. Na língua grega, o mesmo vocábulo pode designar o vento, o sopro e o espírito. Então, vento, sopro e espírito, no mesmo vocábulo na Grécia. A mobilidade, a liberdade e o dinamismo são
atributos do espírito: mobilidade, liberdade, dinamismo. Por isso é que Jesus dizia: o vento sopra onde quer. A mesma coisa acontece com quem nasceu do espírito. Este torna limitada a capacidade de praticar boas obras. Nicodemos permanece no plano humano. Não capta o sentido profundo do convite de Jesus. Nascer de novo. A verdadeira realidade divina só pode ser compreendida mediante a cruz na qual o Filho do Homem será erguido. Jesus vem de Deus e merece fé, porque testemunha o que viu e ouviu junto do Pai. Todo cristão evangelizador, para ser confiável, deve dar testemunho de profunda intimidade com Deus. Agora, o livro Palavra e Vida também tem interpretação do texto. Vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui. O Espírito é como o vento, uma das imagens mais tradicionais da liberdade. O vento que não conhece limites nem fronteiras. Os filhos do Espírito são livres. Ressoa aqui a afirmação do apóstolo São Paulo: para ser livres, o Senhor nos libertou. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. E nos recorda que já não somos servos, mas filhos, livres para o amor. Quando repassamos a história da humanidade e a nossa história pessoal, ainda hoje tantas escravidões estão presentes em nosso coração, apercebemo-nos de que viver em liberdade é nossa primeira vocação humana e cristã, e também nossa mais desafiadora tarefa. Dia 29 de abril é dia de São Tíquico. Foi discípulo de São Paulo apóstolo. Com São Paulo, Tíquico mereceu ser chamado irmão amado e ministro fiel. Olha, caminhou com São Paulo e foi chamado de... Que honra, hein? Irmão amado e ministro fiel. Na carta, na epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 21. São Tíquico, rogai por mim junto a Deus. Rogai por nós. São Severo de Nápoles é santo do dia 29 de abril. Ele foi bispo e faleceu mais ou menos no ano 409. Foi bispo de Nápoles, amado por Santo Ambrósio como irmão e pela sua igreja como pai. Santo do dia 29 de abril é Hugo, abade. Faleceu em 1109. Santo Hugo regeu durante 61 anos o célebre mosteiro de Cluny. Nossa, que honra falar de Santo Hugo, hein? Regeu por 61 anos o mosteiro de Cluny. Puxa vida. Santo Hugo, rogai por mim. Junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 29 de abril, Santo Acardo, bispo, faleceu em 1172. Ele foi superior da famosa abadia de São Vítor, em Paris. Foi eleito bispo de Avranches. Escreveu vários tratados de vida espiritual. Santo Antônio Kim Song-u. É um nome asiático, né? Coreano. Santo Antônio Kim Song-u é do dia 29 de abril. Vamos ver sua história. Ele foi mártir. Faleceu em 1841. Antônio Kim foi preso e estrangulado em Seul, na Coreia. Isto aconteceu porque ele reunia em sua casa os católicos para rezar e estudar a palavra de Deus
evangelizando com o cristianismo. É um mártir de Cristo. Santo Antônio Kim Son-ho, rogai por nós junto a Deus, rogai por mim. Santo Antônio Kim Son-ho, mártir coreano. Santa do dia 29 de abril, Santa Catarina de Sena, que faleceu em 1380, foi virgem e doutora da Igreja. Patrona da Itália, Santa Catarina de Sena. Aos 15 anos fez-se terciária dominicana e levou uma vida de isolamento, oração e jejum até os 20 anos. Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu-lhe e lhe ordenou que deixasse sua reclusão, pois queria fazer dela uma apóstola. Dedicou-se então ao serviço dos pobres, dos enfermos, evangelizou, convertendo pecadores e praticou milagres, intercedendo junto a Deus, expulsando demônios. Desempenhou um importante papel na solução de graves problemas da Igreja, como o retorno do Papa de Avignon para Roma e a reforma da Cúria Romana. O portal da comunidade Canção Nova diz que Catarina nasceu em Siena, Itália, em 25 de março de 1347. Ela foi a 24ª filha de um tintureiro chamado Giacomo de Benincasa. Desde pequena dedicou a sua infância a Deus. Fez parte da Ordem Terceira de São Domingos. Aos 7 anos de idade consagrou a Deus a sua virgindade juntamente à presença espiritual da Virgem Maria. Nessa época ela já relatava visões nos seus momentos de oração. Por volta dos 15 anos, por meio de um sonho, São Domingos apareceu-lhe, resultando em sua entrada para a Ordem Terceira Dominicana. A partir disso, ela intensificou suas orações, além da prática de jejuns e mortificações corporais constantes. Por ser de uma família simples, Catarina aprendeu a ler e escrever, já adulta, ainda assim com dificuldades. Não obstante, seus ensinamentos são encontrados na obra O Diálogo, no qual é tratado a busca de Deus e do conhecimento da verdade. Ademais, escreveu mais de 380 cartas destinadas aos anônimos, aos reis, aos papas, evangelizando por todo o território romano. Naquele momento havia cisma. Cisma é uma separação. Havia o cisma católico, e com isso a Igreja era influenciada pela política francesa. Graças a essas cartas, ela conseguiu que o verdadeiro Papa Urbano VI assumisse o governo da Igreja e regressasse a Roma. Nesse período, a peste negra assolou a Europa, fazendo 1/3 da população do continente como vítimas. Diante dessa situação, Catarina saiu de sua clausura e se dedicou a cuidar dos doentes, também por meio de orações. Seu exemplo gerou a conversão de várias pessoas. Ao fim da vida, ela teve a graça de receber os estigmas de Cristo. Catarina uniu-se inteiramente a ele com isso. Seus últimos dias contaram com diversas provações. Instantes antes de sua morte, Catarina de Sena falou: partindo do corpo, eu, na verdade, consumi e entreguei a minha vida na Igreja e pela Igreja, que é para mim uma graça extremamente singular. Catarina de Sena morreu em 29 de abril de 1380. Oração oficial. Ó notável maravilha da Igreja, serva virgem, que por causa de sua extraordinária virtude, suas extraordinárias virtudes, e pelo que conseguistes para a Igreja e a sociedade, fostes aclamada e abençoada por todos. Volte teu bondoso olhar para mim, que confiante na tua poderosa proteção, pede com todo o ardor da afeição e suplica a ti
que obtenha pelas tuas preces o favor que ardentemente desejo. Faça a sua prece. Eu peço longanimidade. Longanimidade. Paciência. Paciência. Com a tua imensa caridade recebestes de Deus os mais estupendos milagres e tornou-se a alegria e a esperança de todos nós que oramos a ti e rogamos ao teu coração. Tu recebestes do Divino Redentor. Serva e Virgem, demonstre de novo o seu poder e a sua caridade. E o seu nome será novamente exaltado e abençoado, e consiga para nós a graça suplicada, com a eficácia de sua intercessão junto a Jesus, e ainda a graça especial de que um dia estejamos juntos no paraíso, em eterna alegria e felicidade. Amém. Agora minha oração. Santa Catarina de Sena, vós que fostes instrumento de Deus para a Igreja e o povo, sendo admirada em um exemplo de vida dedicada a Deus, dai-nos a graça de nos mantermos perseverantes na fé transmitida pela Igreja e a buscar uma maior intimidade diária com nosso amado Jesus, a fim de que um dia possamos contemplar a face divina. Amém. Santa Catarina de Sena, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde diariamente responde às dúvidas dos fiéis católicos, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 acate. Afinal de contas, você está lidando com o Criador do Universo, o seu Criador, o meu Criador, que é onisciente, onipotente, onipresente. Mesmo que seja um não, acate a resposta de Deus. Mesmo que seja um espere, nem sempre é preciso ser sim. Nosso pai terreno, nossa mãe terrena também nos dá um não, quando percebe que é o melhor para o filho. Pense nisso. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, com a tônica na última sílaba ou na penúltima, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Estejamos preparados. Juízo final, a parousia, a volta definitiva de Jesus. Quando teremos corpos transfigurados, transformados. O apóstolo São Paulo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, que formos salvos, logicamente. Para ser salvo é preciso crer em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, o Criador, Filho, o Redentor e Espírito Santo, nosso santificador. Um mistério que não nos cabe querer decifrar. Somos criaturas. Como é que a criatura quer decifrar o Criador? É muita soberba, orgulho. Deus, 3 pessoas numa única substância divina, numa única essência divina. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, para não morrer em pecado grave, que afasta a eternidade com Deus. Então, diariamente, confesse a Deus, fale com Ele, ore, leia a Bíblia, pratique atos de boa fraternidade. Quer dizer, a fraternidade já é boa, né? Fraternidade quer dizer amor aos irmãos. Mas pratique pensando em Jesus, em como Jesus fez.
Amar como Jesus amou. Então pratique a fraternidade como Jesus fez. Amar como Jesus amou. Amou infinitamente, até morrendo na cruz, disse: Pai, perdoai a todos, pois não sabem o que fazem. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna. Para você receber a vida eterna, então, seja batizado, creia em Jesus como Deus e arrependa-se dos seus pecados diariamente. E quando puder, vá ao sacerdote e confesse-se. Eu me confessei recentemente e me senti muito aliviado. É um peso que a gente tira da mente, da consciência. E o sacramento da penitência, da reconciliação, não é apenas para confessar pecados. É um sacramento de cura. Acesse @PauloRobertoMaciel 6